nesse momento, convidamos para apresentar a palestra magna, cujo tema é A Pessoa Idosa e o Planeta, o professor doutor Alexandre Kalash e a jornalista Cláudia Colucci. Dr. Kalash é médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade, co-diretor do Age Friendly Institute, baseado em Boston. Possui o título de mestrado em saúde pública da Universidade de Londres e doutorado da Universidade de Oxford. Cláudia Colucci é repórter especial e colunista de saúde da Folha de São Paulo, graduada em jornalismo pela UNAERP. É mestre em História da Ciência pela PUC São Paulo e pós-graduada em Gestão de Saúde pela FGV. Possui vários prêmios no jornalismo de saúde. Entre eles, foi laureada durante 5 anos consecutivos com o Prêmio Especialistas da revista Negócios da Comunicação. Fellow das Universidades de Michigan e Georgetown, onde pesquisou conflitos de interesse na indústria da saúde. Mentora e consultora de projetos em jornalismo de saúde em Moçambique, África. É autora de 2 livros na área de reprodução humana e coautora de outros 2 nas áreas de experimentos e bioética. Nesse momento, passo a palavra ao Dr. Alexandre Kalash para a condução do painel. O tempo de vocês é de 40 minutos. Muito obrigado, Juliana. Está funcionando? Vocês estão me ouvindo, tá? Ok. Em primeiro lugar, a minha imensa satisfação, porque nós trabalhamos em grupo para poder definir qual seria o foco principal deste 7º Congresso. Fiquei super feliz, e já disse isso na abertura, de que o tema do Congresso de Envelhecimento e Saúde, definido e legado meu como diretor da Organização Mundial da Saúde, tenha sido mudança climática. E fiquei mais feliz ainda porque a minha sugestão, correto, Lu, e meus agradecimentos a todo esse trabalho fenomenal que a Luciana vem fazendo para poder carregar como piano nas costas, que a gente tenha escolhido uma jovem que pudesse trazer essa mensagem. Porque, Cláudia, você vai concordar, é o nosso legado, é aquilo que a gente vai deixar para gerações mais novas. Mas antes de começar e fazer algumas provocações iniciais, eu queria apenas dizer quem é Cláudia Colucci. Ela é tudo o que a Luciana, em resumo, falou, mas ela é uma inspiração. A melhor jornalista na área de saúde da América Latina. É quem representa a British Medical Journal, uma das revistas mais conceituadas na área de saúde. E que eu tenho um imenso carinho de ser um amigo querido. Você sabe o quanto que eu gosto e respeito você. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitando o nosso convite. E cabe a mim fazer algumas provocações. E a primeira provocação é que se a turma aí do fundo pudesse falar um pouquinho mais baixo, ia ajudar muito nós que estamos aqui na frente. Aqui está calor, a acústica aqui é braba e realmente tudo que vocês falam aí é alto, inclusive tem jogo, tem grito, tem torcida, repercute muito. E desculpe, está apelando e de novo dizendo, isso aqui é um espaço de feira, não é um espaço plenário. Mas se o pessoal pudesse respeitar um pouco aquilo que a gente tem a dizer, eu realmente agradeço. Cláudia, nós estamos vivendo o agosto mais quente da história. Mas não é apenas ser o agosto mais quente da história. Há 435 agostos sucessivos. Todo ano a gente vai batendo um recorde. Cada ano vai ficando o agosto mais quente. Isso significa que há anos nós estamos com agostos, mas não só isso. O último mês de julho foi o julho mais quente da história. Nós temos dados aqui que são da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conhecida pela sigla em inglês NOAA. E eles
publicaram um relatório mostrando que no ano passado e este ano a temperatura média está 1,25 graus Celsius mais alta do que era previsto antes. Esses registros são feitos há 174 anos. E esse mês continua sendo mais quente. Nós estamos terminando este agosto como o ano mais quente. Da mesma forma, os dados mostram que a Europa, a Oceania, o agosto foi o mais quente de toda a história. Na África, na Ásia, nas Américas do Norte e do Sul, o mais quente jamais registrado. Os registros têm 174 anos. O que eu quero dizer com isso, Cláudia, é que o futuro já chegou. A gente fica falando como se fosse ainda ver um aumento da temperatura. O futuro já chegou. É a mesma coisa em relação à revolução da longevidade. A gente fica achando que o mundo vai envelhecer, quando na verdade ele já envelheceu. A definição para um país ser envelhecido, de acordo com as Nações Unidas, é ter 14% acima de 60 anos. O Brasil já está com 15,5%, 16%. O futuro já chegou. Nós ficamos anunciando um futuro como se, na verdade, brincando de avestruz, escondendo a cabeça e fingindo que não está acontecendo. Mas ainda não vimos nada. O Guaíba subindo, o Rio Negro descendo. Alguma coisa está acontecendo de errado. Porto Alegre, São Sebastião, Pantanal, Nordeste, Tocantins, todos, em meses recentes, acometidos por tragédias climáticas que mataram muita gente. E, inclusive, a gente não tem números certos. Tem muita gente que morre, fica soterrada e que ninguém se dá conta. Eu vi isso acontecer no meu estado, Rio de Janeiro, quando houve a enchente sem precedentes há 12 anos em Teresópolis, onde eu tenho parte da minha família morando. Se a gente olhar para o globo, nós vamos ver a Líbia, o Canadá, a Europa, Londres, onde moram os meus filhos, a 40 graus centígrados. Nós vamos ver Nova York, isso já foi citado, Istambul. Nós estamos aqui está também um calor danado, mas é este o calor que cada vez mais nos cerca. E as pessoas idosas, elas são as que são as mais vulneráveis, junto às crianças muito pequenas. É uma vulnerabilidade. Por conta disso, em 2006, enquanto eu ainda trabalhava como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS, nós encomendamos 16 estudos, mundo afora, de emergências, não necessariamente só climáticas. Eu estou falando de terremotos, eu estou falando de ondas de calor, canículas na França, eu estou falando de terremotos na Turquia, em Bangladesh, no Peru, estou falando de seca em Moçambique, eu estou falando de tempestade de neve no Canadá, estou falando de uma enchente na Colômbia, eu estou falando de uma guerra que houve em 2006 no Líbano. Todas essas condições são emergenciais. E sempre, numa situação emergencial, nós vamos encontrar as pessoas mais velhas como mais vulneráveis. Elas, por outro lado, são as mais resilientes. Elas já podem ver a luz no final do túnel. Elas têm reservas para poder congregar a sua comunidade, a sua família e mostrar: calma, vamos com calma, a gente vai encontrar uma saída. Elas podem trazer essa esperança. Por isso eu nunca gosto de falar só de pessoas idosas como as mais vulneráveis. Eu gosto de falar que elas são, sim, nós somos vulneráveis, mas nós somos também resilientes. E nós somos recursos para as nossas famílias, para as nossas comunidades, para a sociedade, desde que
a gente possa combater o idadismo que condena a pessoa idosa a não poder contribuir porque você é muito velho. Num país hedonista como o nosso, isso fica cruel, porque o idoso é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. E se não cai essa ficha de que nós somos as pessoas idosas de hoje e que almejamos e queremos que os mais jovens, Ana Luísa, possam envelhecer, nós vamos fazer com que seja possível, que exista esperança para que a gente possa enfrentar este futuro que já chegou. O futuro já chegou. O amanhã é hoje. E por isso, com essas provocações, eu convidei Cláudia Colucci, minha caríssima amiga, para que a gente batesse um papo de uma forma muito informal. Tem que ser informal, né? Porque só para vencer essa poluição sonora, aliás, poluição sonora para idoso é um dilema. Obrigada, Kalash. Obrigada a todos. Prazer estar aqui. Obrigada a vocês por estarem aqui no sabadão à tarde, discutindo esse tema tão importante. Sim, Kalash, e o que mais me... atuando na saúde, cobrindo saúde há mais de 20 anos, especificamente a área de saúde, me impressiona muito o impacto dessas mudanças todas na saúde das pessoas, nos serviços de saúde, falando com os médicos, fontes, esse período que a gente viveu de forte calor, as unidades de saúde cheias de idosos com doenças cardiovasculares descompensadas, hipertensão, enfim, é um impacto direto que a gente está sentindo o tempo inteiro. E, por outro lado, a gente percebe que o país não está preparado para isso. A gente não está preparado em políticas públicas, a gente não está preparado em formação de recursos humanos. E aí, Kalash, essa questão, né, quando a gente olha a demografia médica, a gente vê 0,4% dos médicos especialistas em geriatria. Quando a gente olha para as outras especialidades, a gente vê assim, a cirurgia plástica, dermatologia, com muito mais especialistas do que geriatra. E não é só geriatra, a gente precisa de todos os profissionais de saúde especializados em geriatria, em gerontologia, especializados em tratar idosos. A gente precisa de uma sociedade que entenda mais sobre isso, a vulnerabilidade dos mais idosos. E, Kalash, a gente não vê isso acontecendo, né? É uma questão que você já coloca há tanto tempo, né, que a gente precisava de um banho gerontológico e a gente não vê. Pensando que em 2031 a gente vai ter mais idosos do que crianças e a gente não vê nem o sistema de saúde preparado para isso, nem as especialidades, nem o sistema de previdência, a gente não vê preparação nenhuma sobre isso. Então, Kalash, para começar o nosso bate-papo, eu queria te falar o seguinte: por onde começar? Já que não tem nada, e como você disse, o futuro é hoje, a gente já está com esses problemões todos, por onde a gente tem que começar? Cláudia, eu acho que a primeira coisa que tem que começar é a minha geração, depois a sua, e aquela que vem abaixo, de sinceramente pedir desculpa a vocês jovens que tenham, suponha, menos de 22, 25 anos. Nós temos um grupo aqui, e a representante desse grupo, a Choca, Transformadores do Mundo, que falou, Ana Luísa estava representando esse grupo, uma menina de 19 anos, não estou chamando de menina no sentido pejorativo, nem idadista, não. Você é uma jovem que já identificou mudanças climáticas como a área que você quer fazer uma diferença. Como geração culpada por todo esse descaso que a gente tem tido com o meio ambiente, não é, meu querido Natalini? Que a gente deixou de legado um mundo poluído, um mundo ganancioso. Há muitos anos, há décadas, que a gente sabia que isso estava para acontecer, mas sempre às cegas, sempre deixando que, isso é para o futuro. Não. Por isso que eu quis chamar desde o início que o futuro já chegou. A primeira coisa é pedir desculpa. A segunda é procurar nos educar. Se a gente não se educar sobre as condições e as implicações de todo esse assalto no meio ambiente, nós vamos permitir que políticos inescrupulosos e empresas
que estão somente querendo a ganância do lucro imediato, vão continuar a destruir o planeta. E o mundo que vocês vão receber, vocês mais jovens, vai ser um mundo muito perverso. Porque quando você chegar à minha idade, daqui a 60 anos, você vai encontrar um país, um mundo, um planeta muito mais quente. Eu vou dar um exemplo, Cláudio. Eu tenho parte da família que mora em Teresópolis. E no carnaval, como fica intolerável por causa da poluição sonora, no Rio de Janeiro fica impossível. Eu então me refugio e vou para lá. E eu estava conversando com uma moça que faz a limpeza da pousada. Não era nem uma pessoa idosa no sentido clássico, cronológico. Uma mulher de 58 anos. E a gente conversou muito. E ela disse, eu perguntei, como foi para você durante as enchentes há 12 anos? Disse, nós perdemos tudo. Meu marido já tinha me deixado. Eu estava só com os meus filhos. Na época, eles tinham entre 9 e 14 anos. Perdemos tudo, menos a vida. A vida é o direito principal que você defende. A gente conseguiu defender a nossa vida, mas tudo mais foi literalmente água abaixo. Mas com a ajuda deles, a gente conseguiu reconstruir. É uma casa muito simples, mas é onde eu vivo. Meus filhos foram embora, eles se tornaram adolescentes e o mercado de trabalho aqui é muito precário. Eu hoje moro sozinho. E se o senhor me perguntar onde eu moro no mesmo lugar. Eu sou ciente de que há um grande risco. Eu sei que é a área de risco. Mas que opção que eu tenho, eu pobre? Eu vou competir com os ricos que vêm do Rio para passar as férias? Ou aqueles de São Sebastião, Caiçaras, que venderam as faixas litorâneas e subiram o morro acima, na expectativa de que aquele dinheiro, que era tentador, pudesse resolver algum problema, e foram as vítimas. E se não houver política para que eles possam ter uma moradia decente, eles vão acabar, como a dona Raimunda, essa senhora lá de Teresópolis, que diz assim, se houver outra enchente, eu vou perder tudo, mas vai ser muito diferente, porque agora eu não vou ter mais os meus filhos, e eu não vou ter a energia que eu tinha 12 anos atrás para reconstruir a minha vida. Eu vou ficar precário, vai ser muito precário, e eu tenho medo, porque a cada vez que começa a chover, sobretudo nas estações mais chuvosas, eu fico sempre com aquele pesadelo que pode começar a qualquer hora. Cláudia, onde começar? É trazendo esses políticos que, infelizmente, em Teresópolis, roubaram até a cesta básica das vítimas das enchentes. Se nós não dermos um banho de gerontologia de todos os profissionais da saúde e um banho de ética naqueles que estão a comando do país, lá no Congresso, negacionistas, que não veem essas mudanças climáticas, que continuam permitindo o que, sobretudo nos últimos 4 anos, foi feito nesse país, nós vamos deixar um legado para vocês, mais jovens, muito perverso. Sim, e o impacto maior, o que a gente vê é o impacto das mudanças climáticas, do envelhecimento da população, está sobrando uma carga muito pesada para as mulheres, né? As mulheres cuidando, aproveitando um caso, esse final de semana, conversando com uma colega lá de Ribeirão Preto, ela teve que sair do trabalho para cuidar da mãe, que tem Alzheimer, porque sobrou para ela a cuidadora, né? E a gente percebe que as famílias mais vulneráveis, só 0,4% das famílias brasileiras mais vulneráveis têm condições de pagar um cuidador, enquanto as de alta renda, até 70% conseguem pagar um cuidador. Com isso, normalmente sobra para as mulheres essa responsabilidade de estar cuidando desses idosos, Kalash. E a gente não vê nenhum retorno, nenhuma retaguarda para esses cuidadores. A gente vê muitas vezes os cuidadores morrendo antes mesmo que os idosos, porque a carga emocional, a carga física é gigantesca, né?
Que políticas que a gente poderia estar pensando para cuidar melhor dessas pessoas? Cláudia, a gente recentemente, vocês generosamente me convidou para um treinamento de jovens. Não quero dar um exemplo agressivo não, mas vocês vejam como o mundo está pouco adaptado para as pessoas mais idosas. Eu, para abrir a garrafa, simplesmente porque estava com sede, ela não é nada friendly para nenhuma idade. Eu machuquei minha mão, está sangrando, de tanta força que eu tive que fazer. Imagina se eu fosse uma pessoa mais frágil, uma pessoa que não tivesse nenhuma massa muscular, de você ter, pode dar um lencinho, assim, de você sangrar, porque está simplesmente querendo abrir uma garrafa d'água. Se fosse uma pessoa frágil, de 90 anos, simplesmente você morre de sede antes de conseguir abrir algo tão simples como deveria ser. Obrigado. Sim. E ainda acaba dependente, ainda tem que ficar com alguém segurando o microfone. Aí, obrigado. Então, estou dizendo essa questão de gênero. Vocês, mulheres, vivem mais tempo que os homens. Vocês têm uma expectativa de vida mais alta. Primeira coisa que tem que fazer, Cláudia, é uma campanha nacional para que as mulheres se casem com homens mais novos, porque senão vocês vão ficar solteiras ou viúvas muito tempo e com pobreza, porque a renda das mulheres é mais baixa. Não há vantagem nenhuma de casar com homem mais velho, tá? Casem-se, aquelas que ainda não se casaram, viu, Ana Luísa? Escolhe aí um cara que, né, capricha. Segundo, homens, deixem de ser ignorantes. Vocês não sabem conjugar o verbo cuidar. Estamos falando de cuidado. Vocês conjugam o verbo cuidar. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais. Eu não tenho nada a ver com isso, eu quero ser cuidado. Então, a carga que fica para a mulher tem que ser de trazer renda para a família, que as mulheres ingressaram, felizmente e tardiamente, para o mercado de trabalho, mas tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do pai, da mãe, do sogro, da sogra, e muitas vezes do chato do marido, que é mais velho que ela e fica dependente. Então, a gente tem que fazer uma revolução de conceitos, de valores. E nós temos que fazer um imenso esforço para prevenir o que é prevenível, para que a gente tenha uma população idosa que há pelo menos 25 anos é o único segmento da população que continua a crescer. Todos os outros grupos etários, de bebês, depois crianças, depois adolescentes e agora adultos jovens, estão diminuindo, contraindo a proporção na população. E o grupo de 60 a mais está aumentando cada vez mais. Em 2038, a gente conversou sobre isso, Cláudia. Em 2038, o Brasil vai chegar ao máximo da sua população, nunca vai ser tão grande. A partir daí, nós vamos começar a perder população e o país será cada vez mais idoso. E quem tiver hoje, veja só, basta ter 33 anos, daqui a 27, você vai, em 2050, ter 31% da população sexagenária. Está ali o João Iotti, está ali o Lucas, está ali o Milton. Todos vocês vão chegar em 2050 bem acompanhados, não vão ser só os velhinhos, não. Vai ter um monte deles à sua volta, só que o país está despreparado. Começa pela falta de um banho gerontológico nos profissionais da saúde, mas que dirá nos planejadores urbanos, nos políticos, no pessoal da mídia. Todo mundo tem que responder a essa revolução da longevidade. Sim, e aí eu faço uma meia-culpa em nome da mídia, porque o que a gente percebe hoje
a gente vê dois opostos, né? Quando se fala em envelhecimento na mídia, hoje a gente vê os super idosos, aqueles que estão na academia, malhando, é o Drauzio correndo maratona, é o surfista, ou se não, aqueles idosos altamente fragilizados, né, que não saem mais da cama, tal. E a grande maioria está justamente nesse meio termo. Eu tenho um pai de 93 anos que ainda planta, colhe, fica muito feliz quando ele vende uma caixa de mandioca e ele fala, que bom que está entrando um dinheirinho, não está só saindo. E sobe na árvore. E sobe em árvore, cai também da árvore, para o meu desespero. Mas meu pai nunca foi numa academia, mas sempre foi ativo, sempre trabalhou ali na enxada, sempre comeu bem, nunca fumou. Então ele está envelhecendo muito bem, né? Diferentemente do pai dele, do meu avô. Meu avô, Kalash, morreu na década de 60 com 54 anos. Nessa época era a média de vida do brasileiro, 54 anos, né? Hoje a gente atingiu 76, a expectativa tende a aumentar, mas a gente está envelhecendo mal. Quando a gente vê os dados do SAB, aquele estudo que a Ieda Duarte coordena aqui na USP, a gente percebe que em São Paulo os idosos estão envelhecendo mal, estão envelhecendo sozinhos, estão envelhecendo sem uma rede de apoio. E isso tudo tem a ver com política pública, né? A gente precisa pensar, especialmente nessa população mais vulnerável, que está envelhecendo pobre e sozinho, né? Sem dúvida. Nós temos os super longevos, que têm todas as condições que o seu pai, embora eu acompanhei a sua dor quando a sua mãe faleceu, embora ele esteja só, ele está muito bem. Esse é outro grande desafio da pessoa que envelhece. Você pode estar muito bem num patamar, você é independente, você consegue fazer as atividades do dia a dia, mas você sabe, nós sabemos também pelos estudos, por exemplo, do SAB, que a Ieda Duarte conduz aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é um estudo longitudinal. Por que é longitudinal? Você está acompanhando longitudinalmente uma população que vai envelhecendo. E a gente sabe que os fatores de risco que podem ser controlados não estão sendo beneficiados e políticas adequadas. As opções mais saudáveis, elas devem ser as mais baratas, acessíveis e simples. Nós complicamos tudo. E o que é mais acessível, barato? É McDonald's, é muito colesterol, é muita fritura, é muita caloria, é muito açúcar. A gente acaba pagando um preço. Infelizmente, e os estudos esses já a nível nacional do ELSE, coordenados pela Maria Fernanda Costa Lima, mostram que a nível nacional o brasileiro está envelhecendo, mas está envelhecendo precocemente mal. Mas comenta, Cláudia, o que aconteceu durante a pandemia, em que nós vimos muitas pessoas morrendo antes de chegarem aos tais 60, porque eram negras, porque eram pobres, porque tinham um nível educacional baixo, porque tinham as famosas comorbidades e acabavam morrendo 4, 5 vezes com mais chance de morrer da Covid do que um morador dos Jardins, do Alto Leblon ou em Porto Alegre, em Moinhos dos Ventos. Sim, Kalash, eu acho que nem a gente vê isso acontecendo. O IEPS, o Instituto de Estudos de Saúde Pública aqui de São Paulo, acabou de publicar um estudo mostrando que idosos de 85 anos com maior renda estão muito melhor de saúde do que pessoas 20 anos mais novas, de 60. Então, assim, a desigualdade é gritante em saúde e a gente vê isso de uma maneira muito clara no envelhecimento, né? As pessoas com mais renda, com mais acesso, envelhecendo melhor, e as pessoas sem renda, mais novas, envelhecendo muito mal, né? E aí ainda vem por cima o idadismo. Essas pessoas que não têm condições de envelhecer bem, como a maioria aqui deste grupo, que nós temos um nível educacional alto,
que a imensa maioria desse grupo faça um exercício do pescoço. Olhem para um lado e depois olhem para o outro. E vocês vão ver quantas pessoas negras estão aqui. Faça o exercício de perguntar para quem está ao lado de vocês quantos anos de educação formal essas pessoas tiveram. E vocês vão perceber que está muito acima do nível médio de educação formal, sobretudo considerando, digamos, uma idade média que nós tenhamos aqui entre 40, 50, 60 anos. Nós precisamos acompanhar a revolução da longevidade como uma revolução da educação em todos os seus aspectos. E aí, Cláudia, é importante a gente falar de letramento para a saúde, letramento para a ciência, letramento tecnológico, letramento para você ter o discernimento, porque informação já não adianta nada. Informação está na palma da mão. Quem é que aqui não tem um smartphone? Levanta o dedo. Eu vejo 3 pessoas. E eu não quero caracterizar, e eu não quero fazer estereótipos. 3 pessoas que são mulheres e negras e mais velhas. É isso que é a crueldade e é a questão de gênero. Mas eu estou colocando aqui que a imensa maioria da população tem um smartphone, mas no nosso país desigual, você pode ter o smartphone na mão, você pode ter toda a informação, enciclopédias na sua mão, mas você também pode ter os pés no esgoto, porque 50% da nossa população não tem saneamento básico. O que isso significa para a saúde, Cláudia? Significa que a gente ainda hoje convive com doenças, Kalash, de 200 anos atrás. Eu fiz um especial recentemente por conta dos 200 anos da República, e quando a gente revisita a nossa história da saúde pública, lá do final do século XIX, e a gente vê a tuberculose, a gente vê as doenças que dizem respeito às condições de vida da população, a gente percebe que a gente avançou muito, né, em tecnologias e tal, mas a gente está numa cidade que a gente vê a expectativa de vida variar quase 20 anos na cidade de São Paulo, entre uma pessoa que mora em Alto de Pinheiros e na periferia, no Capão Redondo e tal. Então, assim, se a gente não enfrentar essas desigualdades de saúde que acabam se refletindo em todas as áreas, só tende a piorar muito, né? Sim, até os estudos que o Alexandre da Silva, hoje, com orgulho, o secretário nacional de direitos das pessoas idosas, ele faz essa comparação. Ele faz o mapa do município de São Paulo e mostra que quanto mais concentrada está a renda, mais branca essa população será. Que quanto mais branca e com mais alta renda, menor a chance de ter morrido por Covid. Você está falando aqui de doenças sociais, tuberculose. Na Rocinha, que fica 4 quilômetros da minha casa, em Copacabana, uma das maiores, se não a maior comunidade, favela da América Latina, ainda há lepra. Nós ainda não erradicamos doenças que são absolutamente preveníveis. E, no entanto, nós estamos vendo o risco, pelo movimento anti-vacina, pela falta de letramento científico, que contaminou de cima para baixo, fazendo com que tomar vacina é um ato que pode fazer mal aos seus filhos. A gente está na iminência de ter a volta da poliomielite. A febre amarela graçou aqui nos parques no entorno de São Paulo. Quando eu era estudante de medicina, dengue era uma nota de rodapé, tinha sumido e voltou e mata. E todas essas doenças que são sociais, que são pelas condições de vida que o Natalini tanto defende, do meio ambiente, deste assalto que vem da forma como a gente está tratando o planeta, a gente pode retroceder. E não pensem que essas conquistas de anos mais a vida que nós conquistamos não possam retroceder, e que a gente, em vez de continuar prosperando e ter vidas cada vez mais longas,
ainda que não mais largas, a gente faça como os Estados Unidos. Há 50 anos atrás, tinha a expectativa de vida mais alta do mundo. Hoje ocupa no ranking número 42. E a gente ainda importa, Cláudia, consultores americanos para dizer o que fazer com o nosso sistema de saúde. Não vem não, fica lá. Resolva os seus problemas em casa, depois a gente manda uns consultores para mostrar como é que você faz um SUS. Exato, exatamente. E você falando da vacinação, eu relembrei muito, fazendo essa revisita na história da saúde pública brasileira, a guerra das vacinas, a revolta das vacinas no começo do século XX, Oswaldo Cruz lá, e é incrível como, assim, você viu os argumentos do movimento, do movimento antivacina de hoje, é muito parecido com do início do século XX, assim, é incrível como isso sobrevive, né, Kalash? Mas, voltando à questão da Rocinha e dos determinantes sociais, a Rocinha hoje é uma das campeãs do Brasil em números de tuberculose. E aí a gente percebe o impacto que tem as políticas de saúde pública. Há um tempo atrás foi feita uma reurbanização de uma mesma rua, a maior rua da Rocinha, metade da rua foi reurbanizada, então acabaram com os... foi o antigo PAC, né? Não esse de hoje, mas do passado. Os barracos foram substituídos por casas de alvenaria, começou a ter ventilação, e aí, assim, os casos de tuberculose diminuíram drasticamente. E a outra metade da rua, que não recebeu urbanização, continuam os barracos, aumentaram. Então, assim, o impacto das políticas públicas nas condições de vida, nos determinantes sociais, são gigantescos. Os determinantes sociais são tão importantes que eu vou dar um outro exemplo. Numa determinada comunidade muito pobre, por questões puramente jurídicas, um lado da estrada que corta essa comunidade, as pessoas que ali habitavam conseguiram receber um título de propriedade. Do outro lado, não, porque houve casos jurídicos e a coisa se arrastou. Aonde as pessoas conseguiram posse de título de propriedade, em 5 anos os indicadores de saúde todos melhoraram. Do outro lado, pioraram e continuaram piorando, porque você tem as condições sociais, e isso é essencial, quando você ventila a sua rua. E eu vou fazer meus últimos comentários falando de um país que nos é muito próximo. Eu conheci Portugal em 1975, que era o país mais pobre, com a mortalidade infantil mais alta, com tuberculose em níveis de países em desenvolvimento, com falta de saneamento, com analfabetismo. Desde então, desde 1975, Portugal, e isso em parte beneficiado pela entrada à União Europeia, se modernizou, sofreu uma revolução de educação, que o governo de direita, do centro, de esquerda manteve. Analfabetismo foi erradicado, o meio ambiente melhorou imensamente. O português hoje dá lições de técnica para nós, ainda que a gente continue com preconceito achando que eles são atrasados. E nós vemos hoje Portugal com a 5ª mais alta expectativa de vida e em breve a mais alta do mundo ocidental, adiante da Alemanha, do Reino Unido, da França, por ser um país que, apesar de tudo, não estou dizendo que não tenha, é menos desigual do que países muito mais ricos da Norte. Educação, 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 que acaba permeando e tendo um impacto social enorme. Sim. Agora, Kalash, a gente já está caminhando para o nosso final, e a gente sabe que, para a gente ter, de fato, uma política de envelhecimento que enfrente todos esses desafios, a gente precisa de uma atuação intersetorial, com políticas de assistência social, de previdência social, de saúde, de cuidado com a pessoa idosa. Né? Que bom que a gente está nesse sabadão aqui empenhados em discutir isso tudo, mas em termos de políticas públicas, o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer é ter a articulação
de um órgão dentro do governo federal que possa articular com o Ministério do Trabalho, da Educação, da Seguridade Social, do Meio Ambiente e, claro, de Direitos Humanos, mas que essa pessoa esteja realmente empoderada do mais alto nível executivo, para que este mais alto nível executivo diga: nós estamos comprometidos com políticas para um envelhecimento não só saudável, mas um envelhecimento ativo. Você pode ter uma doença, mas o que eu quero não é só que você não tenha doença, é que você, mesmo com a doença, mesmo com a sua glicemia alta, com a sua diabetes, com a sua hipertensão, você tem o direito de participar plenamente. E num mundo tão envelhecido quanto o Brasil caminha largos passos, vai ser um dos 3 países que mais rapidamente envelhecerá. Daqui até Ana Luísa começar a envelhecer, nós vamos necessariamente precisar desses recursos. E uma pessoa ativa, não importa a idade, é um recurso para a sua família, para a sua comunidade e para a economia, se a economia assim permitir. Viva a longevidade, longa vida para vocês todos, e nós estaremos, eu na frente, acompanhando e sempre te admirando muito. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Kalash. Obrigada a vocês todos. Boa tarde. Que debate incrível. Muito obrigada. Agradecemos a presença e a brilhante participação do Dr. Alexandre Kalash e da jornalista Cláudia Colucci. Muito obrigada.